Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta dos céus. Com esta palavra do patriarca Jacó, livro de Gênesis capítulo 28, verso 17, a parte B. Na linguagem de hoje, nós queremos dar as boas-vindas a você, a esta reunião maravilhosa das preciosas e grandiosas promessas de Deus que se cumprem todos os dias, todas as horas em minha vida, em sua vida, em minha casa, em sua casa. Então, inscreva-se, aproveite esse momento que estamos dando as boas-vindas a você. Inscreva-se aí em nosso canal, compartilhe o link, mande para quantas pessoas você quiser, deixe seu like, deixe seu comentário, seu motivo de oração, pedido, agradecimento. Obrigado a você que tem participado. Esta é a última reunião no período de congregação da nossa comunidade aqui no centro do Rio de Janeiro. Queremos agradecer a nossa igreja mãe, a igreja mantenedora, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, que amanhã convocou o concílio, está convocado, você está convocado para a reunião de transição. Vai passar de congregação para a igreja, se passar no exame. Mas estamos com tudo pronto, estamos pedindo ao Senhor, orando, e temos certeza que o Senhor está neste negócio, está à frente desta obra, e por isso ela está chegando a esse ponto tão importante. Agradecemos à nossa congregação, a cada irmão e irmã que deu seu nome, que voluntariamente se apresentou para esta obra. Receba a nossa gratidão. E aqueles que não puderam nesse tempo, quem sabe em outro tempo você é o nosso convidado especial. Sempre até a volta de Cristo, a nossa igreja estará aberta para Deus e para você. Queremos agradecer também ao Rogério Sampaio, criador e mantenedor deste canal. Estamos chegando até você porque ele disse para mim assim: o senhor quer que a gente inicie um canal para a nossa congregação? Eu falei, sim, quero. E ele abriu, realmente está sendo uma bênção. Estamos chegando até você. Estamos completando 2 anos, vamos completar 2 anos agora, em maio. Exatamente o Dia das Mães foi quando ele falou comigo. E logo nos dias seguintes começamos a trabalhar e estamos muito felizes, Rogério. Deus abençoe. Estamos celebrando o aniversário também. Por falar em aniversários, o nosso parabéns aos aniversariantes da semana. Dia 9, Irmã Maria de Lourdes. Dia 10, Irmã Darcy Cardoso. Dia 13, Kaline, filha da Leide. Dia 14, o Gideão. Dia 14, o nascimento da Igreja Batista Casa de Paz. É o nome aprovado pela própria igreja para este grupo que está se organizando em igreja aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos passar de Congregação Batista Missionária para a Igreja Batista Casa de Paz, porque a nossa estratégia é levar a paz. E está aí, vocês estão recebendo agora essa mensagem de paz, porque esta igreja decidiu levar de casa em casa a paz e a graça de Jesus Cristo. Mais uma filha da nossa primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, nossa querida igreja que organizou já tantas igrejas aqui em nossa cidade, mais uma está para ser organizada. O nosso parabéns ao pastor João Soares da Fonseca, que é o nosso pastor presidente, que estará também celebrando aniversário dia 15. Parabéns, pastor. Feliz aniversário também para o senhor. Deus abençoe aí a sua esposa, a irmã Peg Fonseca, e a toda a família. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos também a Deus pela sua vida, você que está aí participando até aqui, você que colaborou com a gente nesse período, você que participou, você da nossa igreja mantenedora, que orou por nós, a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, a diretoria da igreja, as diretorias anteriores. Agradecemos a todos vocês. Deus continue abençoando todos que cooperaram, colaboraram com esta obra para que ela chegasse a esse momento especial. Agradecemos a Deus e a sua vida. Seguindo a ordem dos livros da Bíblia, as promessas de Deus, estamos pensando as promessas de Deus nos livros da Bíblia. E é claro que não dá para tirar todas as promessas. Não vamos conseguir chegar ao fim até a volta de Cristo. Mas
nós estamos trabalhando, estamos procurando promessas. Cada reunião, uma preciosa e grandiosa promessa de Deus. Chegamos ao livro de Abacuque e estamos já neste livro há algumas semanas. Hoje, capítulo 2, verso 20. Abra sua Bíblia. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Vamos ver que promessa linda. Está de acordo com o assunto da organização da nossa congregação em igreja nesta semana. Então, abra sua Bíblia, a minha já está aberta, e diz assim a santa e bendita palavra de Deus. Abacuque 2:20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Eu estou aqui com a tradução também da NVI, que diz assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta palavra e peço que a apliques em minha vida e através da minha vida na vida dos meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião. Em nome de Jesus, amém e amém. Título que escolhemos para esta reunião: Deus promete morar em seu santo corpo. Que corpo? É o seu corpo, a sua vida, o meu corpo, a minha vida. Deus promete morar aqui. É verdade, está aqui. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Templo aí é casa, é o corpo, é a vida. Cristo vive em mim, dizia um servo do Senhor, muito dedicado, com muita comunhão com Deus. E ele falou bem, o apóstolo Paulo: Cristo vive em mim. Você pode dizer isso? E aí, se Cristo vive em mim, então sua vida, o seu corpo é a morada de Jesus Cristo, é a morada de Deus, é a morada do Espírito Santo. Que verdades nós podemos anotar desse texto aqui de Abacuque, capítulo 2, verso 20. O Senhor, porém, está em seu santo templo. O que isto quer dizer? O que significa? O que isto implica? O que importa esta presença de Deus em minha vida e em sua vida? Em primeiro lugar, é importante lembrar que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Tem muita gente que acha que Deus habita no templo, na casa, e ali faz uma casa da mesma forma que Salomão fez, ou um tabernáculo igual Moisés fez. Davi preparou o material, toda a orientação para a construção do primeiro e mais antigo templo para Deus, de pedras, e ali de ouro, paredes revestidas de ouro, e tudo muito rico, com muita riqueza. E alguém diz: Deus vai habitar ali, é a casa de Deus. Não. Foi destruído aquele templo, vieram os babilônios, vieram tantos outros, destruíram tudo, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha que verdade importante, que palavra importante. Quando Deus promete estar em seu santo templo, e fique em silêncio toda a terra. Todo mundo tem que respeitar isso. Então, não é o templo aqui, não é a casa, não são as paredes, não é o templo construído pelos pedreiros e pelos engenheiros. Segundo Crônicas 6,16 diz assim: mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Então, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O próprio Salomão, quando terminou a construção do primeiro templo, ele reconhece isto. Primeira coisa é reconhecer que Deus não habita em templos de pedra, em casas de pedra. Atos capítulo 7, verso 48 diz: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. E Atos 17, 24 diz:
O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele habita em casas feitas por ele. E sabe qual é a casa feita por ele? A minha vida e a sua vida. Então é a segunda verdade que nós precisamos entender sobre este texto. O nosso corpo, o meu corpo e o seu corpo é a casa de Deus. É a casa de Jesus Cristo. É a casa do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Isso o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, porque o corpo de muitos crentes estava sendo usado para outras coisas que não agradavam a Deus. Então o apóstolo, ele relembra isso à igreja, ele relembra isso ao povo. Por quê? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, em paredes de pedra e de tijolo. Todos os templos construídos no mundo, Deus não habita neles. Deus chega lá quando chega um crente, quando chega um servo, uma serva, um discípulo dele. Quando chegou, ali Deus chegou. Mas se não tiver nenhum discípulo de Jesus, nenhum servo, nenhuma serva de Jesus, no templo pode ser o mais rico, pode ser revestido de ouro, como estava lá o de Salomão. Deus não está lá. Que Deus habita em corpos, em casas construídas por Ele e preparadas por Ele, limpas por Ele, santificadas por Ele. Aí chegamos. Vocês não sabem que são o santuário de Deus? Por que vocês estão fazendo do corpo de vocês um corpo sujo? E o Espírito de Deus habita em vocês. Paulo escrevendo aos Coríntios. Agora no capítulo 6, verso 19, ele diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Verso 20: vocês foram comprados por alto preço. Olha que palavra linda. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, quando Deus promete estar em seu santo templo, o templo é casa. E essa casa, ela é santificada. Ela é glorificada para Deus. Terceira e última verdade que anotamos desse texto: vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Então, cada vida que se santifica, cada vida que decide aceitar o chamado do Senhor para seguir ao Senhor. Vamos pensar em Jesus chamando os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos. Jesus era sozinho no mundo. Ele saiu da casa dos seus pais, José e Maria, para organizar o seu templo. Ele não tinha templo. Ele não tinha ainda uma igreja. E aí ele encontrou Simão Pedro e chamou: Simão, segue-me. Simão deixou tudo e seguiu. André, segue-me. André deixou tudo e seguiu. 2. Mateus, segue-me. Mateus deixou a coletoria, o escritório, seguiu a Jesus. 3. E aí Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então essas são as pedras vivas, porque Deus não usa pedras mortas para edificar a sua igreja. Por isso ele diz: porém, estou em o Senhor, porém, está em seu santo templo. Porque são vidas, são pedras vivas que o Senhor vai unindo. Por isso é chamado de igreja, é chamado de casa espiritual. A casa espiritual de Deus não é a casa de parede, de tijolos. É a casa de pessoas vivas. Cada pessoa que chega vai se unindo uma à outra nessa construção espiritual de Deus. 1 Pedro 2,5 diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, olha que palavra linda, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo.
Que palavra maravilhosa! Que texto lindo esse de 1 Pedro 2,5. E nós poderíamos ver tantos outros textos que falam sobre a edificação da casa espiritual de Deus. Que casa é essa? Não, ela não é edificada, não é a casa de tijolos frios e mortos, mas é a casa de vidas. Cada pessoa que aceita o chamado de Jesus. Os irmãos que estão agora se unindo, aceitando o desafio de organizar a Igreja Batista Casa de Paz, aqui no centro do Rio de Janeiro, Rua do Senado 324, é o nosso endereço. O endereço da reunião amanhã vai ser outro, mas o nosso endereço daqui para frente, todos os cultos, quintas às 19 horas, domingos, 9h30 da manhã e 18 horas, Rua do Senado 324. Cada crente, cada discípulo, cada servo e serva que chegar para sentar nas nossas cadeiras lá, é pedra viva. A prova é que somos quentinhos, estamos vivos, estamos nos mexendo, nos movendo. E Deus vai santificando as vidas. E Deus vai consagrando essas vidas. E essas vidas formam a casa espiritual de Deus. Deus habita nessas vidas, nesses corpos, nessas casas, nesses templos. E ele então diz: o Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele, aquiete-se, fique em silêncio toda a terra, porque Deus chegou. Deus está presente aqui no centro do Rio de Janeiro, através da sua igreja, que está sendo organizada, que está se unindo para que, como pedras vivas, organizar mais uma agência de Deus aqui na terra. Mais a igreja é chamada de edifício de Deus. Mais um edifício de Deus está construído aqui no centro do Rio de Janeiro. Dentre tantos edifícios, desde o primeiro, que é a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, foi o primeiro edifício organizado, não é o prédio lá físico, mas os servos e as servas que se uniram, que se unem para se organizar em igreja, em povo santo de Deus. Mais uma igreja, mais um edifício está sendo organizado. Mas a igreja é também chamada de embaixada. Somos embaixadores de Deus aqui na terra. Mais uma embaixada de Deus está sendo aberta aqui no planeta. Rua do Senado 324. Você é o nosso convidado especial. Eu quero concluir exatamente falando desse momento da transição da filha de uma congregação para a igreja, de uma filha para a mãe. Nós temos visto a presença de Deus nas vidas dos irmãos que voltaram para a comunhão durante esse tempo de congregação batista missionária. Lá na escadaria, na Ladeira Friorlando, número 8, e agora aqui na Rua do Senado 324, que está a 200 metros de onde era a sede anterior. Começou em 1995, na casa de uma querida irmã, membro da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, irmã Luísa Cabral. E de lá para cá os irmãos foram chegando para se unir nesta obra. Irmãos que foram vendo a obra e disseram: eu quero me unir, eu quero participar, ajudar nesta obra. E Jesus foi dizendo: eu estou edificando a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevaleceram e não prevalecerão contra ela, não prevalecerão sobre ela. Porque está chegando o momento agora da transição de congregação filiada a uma igreja que deu toda a tutela para ela. Aliás, foram duas igrejas no começo, a Igreja do Engenho Novo, a Igreja Batista do Engenho Novo, e depois a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro se tornou parceira na organização desse trabalho aqui, que foi idealizado pela Convenção Batista Carioca, que é a nossa convenção onde estamos filiados. Então, que maravilha! Como Deus é maravilhoso
na edificação da igreja dele. E ele diz: o Senhor está no seu santo templo. Quando o Senhor está no templo, quando o Senhor está nas vidas que aceitam o chamado dele para a obra dele, ele edifica a igreja dele. E aí ele diz: edificarei a minha igreja com essas vidas, com essas pedras vivas, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu quero orar com você nesse momento, nesta última reunião, antes da transição de congregação para a igreja. Nossa próxima reunião aqui via internet, se Deus assim nos permitir, será na condição de igreja organizada, porque a organização será exatamente agora dia 14, às 18 horas, na rua Riachuelo 373. Então você que está aí nos ouvindo, anota aí o endereço. Rua Riachuelo 373, que está pertinho. Se você chegar no templo, na casa, no prédio da congregação, todo mundo vai informar onde será a reunião. Agora, sábado, às 18 horas, começa mais cedo. Não perca a festa. E você, pela internet, pode também acompanhar pelo Instagram e pelo YouTube, porque nós teremos flashes da festa durante a festa. Nosso Rogério Sampaio está convidado para apresentar, para dar para você que está longe, que está distante, que não tem possibilidade de chegar, para que você não perca a alegria desse momento especial na vida do céu e da terra. Jesus edificando mais uma igreja dele. Quero orar com você, quero orar também por você, pelos enfermos. Tem muita gente enferma, tem muita gente precisando de cura e de milagres, porta de emprego aberta. Vamos continuar orando? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, na virtude do Espírito Santo, e em nome de Jesus, queremos dizer sim ao apelo desta reunião. Eis aqui o meu corpo. Eis o corpo de cada membro chamado por Jesus da Congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro, e que agora se unem, nos unimos para que sejamos uma igreja organizada e assim o Senhor edifique mais esta igreja. Nós queremos dizer sim a este apelo. Queremos ser essa igreja organizada, fundada por Jesus. Queremos ser este povo que Jesus está dizendo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, recebe-nos, Senhor, recebe cada membro, cada irmão, cada discípulo, cada servo e serva, criança, adolescente, jovem, bebezinho, casais, adultos, todos idosos, todos que nos apresentarmos ao Senhor. Recebe as nossas vidas, Pai. Eis-nos aqui, para que até a volta de Jesus, ou até o nosso encontro com Jesus, perseverando, nós honremos essa posição que o Senhor está nos chamando, de casa do Senhor, de edifício do Senhor, de igreja do Senhor. Ainda queremos pedir pelos enfermos, Pai, há tantos enfermos, membros da nossa congregação que estão querendo melhorar para participar da reunião. Irmão Luiz da Silva, irmã Genaína e tantos outros irmãos que estão aguardando a melhor, irmã Ana Rita Dias, irmã Maria das Graças. O Senhor vai visitando essas vidas, soprando o sopro da sua vida, da sua restauração, do seu milagre, para que essas vidas estejam presentes. Permita que todos estejam presentes nesse momento da organização, Pai. Pedimos a sua misericórdia para cada um. E aqueles que acompanham as nossas reuniões e que estão também nas suas casas ou nos hospitais, enfermos, vai entrando, visitando essas vidas, promovendo a sua cura, o seu milagre também. Agradecemos a vida de cada aniversariante da semana. Agradecemos a vida desta congregação que nasce neste dia tão especial. Queremos pedir a sua bênção para os aniversariantes e para a igreja que está nascendo. E agradecemos
também a vida da nossa igreja mantenedora, nossas igrejas, a Igreja do Engenho Novo e a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, os pastores que pastorearam esta congregação. Queremos agradecer a vida do pastor Anderson, do pastor Álvaro, que já está aí na eternidade com o Senhor, pastor José Alberto. Muito obrigado pela vida dos pastores que trabalharam, a família pastoral, todos que colaboraram nessa obra. Cada pessoa que veio um dia trazer a palavra, pregar, evangelizar, cantar, te louvamos por cada vida. Pedimos também, Senhor, porta de emprego aberta para tantos desempregados. Pedimos que o Senhor receba a gratidão pela porta de emprego que o Senhor abriu para Kelly. Ela tanto pediu e nós pedimos junto com ela, o Senhor abriu a porta, ela já está trabalhando. Então, Pai, recebe a gratidão dela. E que em breve estaremos aqui também apresentando a gratidão de outros nomes, mas já queremos agradecer antecipadamente. Pedimos também, Pai Todo-Poderoso, um avivamento para a nossa igreja, aqui na Rua do Senado 324. Que as casas, as pessoas, as famílias saiam das suas casas, dizendo e caminhando para o seu templo, o templo físico, a casa física, e nos procurando as casas espirituais, procurando os templos vivos e dizendo: o que eu preciso fazer para também o Senhor morar na minha vida? Para que eu também seja um templo do Senhor. Oh Deus, que haja esse mover feito pelo Espírito Santo do Senhor, para que mais vidas decidam ser também templos do Senhor, casas do Senhor, famílias inteiras, crianças, jovens, adultos, casais, famílias. Peço a sua bênção, peço esse avivamento aqui no centro da nossa cidade. Nós vamos trabalhar, Pai, com esse alvo, com esse objetivo, de ir de casa em casa, de alcançar todas as casas, todos os apartamentos, todos os prédios, mas também esperando o mover do seu Espírito, para que as pessoas saiam também das suas casas e venham para buscar a presença do Senhor. Que ao ouvir o som do piano, que ao ouvir o som dos hinos, dos instrumentos, das vozes, as pessoas sintam nos seus corações o desejo de também te louvar. Te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos por todos. Agradecemos ao Senhor por esse momento da transição. E abençoa esta reunião e a reunião de transição amanhã. Abençoa o exame, abençoa o concílio, abençoa a nova igreja, abençoa o início dos trabalhos na igreja, abençoa os projetos da igreja, a visão da igreja, a missão da igreja. Batista Casa de Paz. Abençoa esse nome que foi escolhido pelo grupo e que é a estratégia de ir de casa em casa levando a sua paz. Peço estas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Filho amado do Deus vivo, oramos. E todos digam amém e amém. Que bênção, que maravilha. Já se inscreveu em nosso canal? Não? Então inscreva-se agora. Clique aí na palavra inscreva-se. Já clicou? Então não clique de novo não, senão você sai. Então, obrigado. Receba a nossa gratidão. Então agora você que já se inscreveu, copie o link, coloca no Facebook, no Instagram, nas suas redes sociais, e mande para todo mundo. Olha, eu pertenço a essa igreja, eu sou também casa de Deus. E fale com a pessoa, explique para a pessoa o que é a igreja. A igreja não é o prédio físico, a igreja é a vida. A igreja pode ser a sua vida. Se você quiser aceitar seguir a Jesus, você também vai ser igreja. E da mesma forma, eu e cada pessoa que aceitar. Então, eu quero orar com uma bênção final para você, não saia daí, tem uma bênção para você, mas clique aí no link e mande para todo mundo. Você é o nosso convidado especial, agora dia 14, mais uma vez quero reforçar o convite, dia 14, amanhã, 18 horas, anote aí o endereço, vai ser um outro endereço, porque o nosso salão é pequeno, nós queremos, então, alugamos um prédio novo, só para amanhã à noite, para a festa da transição. Vai ser Rua Riachuelo 373. Então, você é o nosso convidado especial. É um salão grande,
vai caber todo mundo e você é o nosso convidado. Não perca, leve visitantes, vai ser uma bênção, uma festa diferente, uma festa, um culto diferente. Você não, é raro esse culto de transição de uma congregação para a igreja. E eu quero encerrar com a bênção de 2 Crônicas 7,14. Então abra seu coração e receba esta bênção que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Que esta bênção seja sobre a minha vida e a sua vida, a minha família e a sua família, a minha igreja e a sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.